Olá, meu povo, graça e paz do Senhor seja com vocês, com todas as famílias. Vamos ao capítulo 20 do primeiro livro dos Reis. Então, aqui, para a gente lembrar, né? O que aconteceu? Elias encontrou-se com Eliseu e chamou ele, né? Para segui-lo. O que Eliseu fez? Matou os bois que ele estava usando para trabalhar com esses bois, né? Assim, tipo arando a terra, com os aparelhos dos bois, ou seja, com o arado, que era de madeira. Ele cozeu, né? Fez fogo e cozinhou as carnes desses bois, deu essas carnes ao povo que comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Capítulo 20. E Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, e havia com ele 32 reis, cavalos e carros, e subiu, cercou a Samaria e pelejou contra ela. E enviou à cidade mensageiros a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: Assim diz Ben-Hadad: a tua prata e o teu ouro são meus, e tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. E respondeu o rei de Israel e disse: Conforme a tua palavra, ó rei meu senhor, eu sou teu e tudo quanto tenho. E tornaram a vir os mensageiros e disseram: Assim diz Ben-Hadad: Enviei-te, na verdade, mensageiros que dissessem: Tu me has de dar a tua prata, o teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia, amanhã, a estas horas, enviarei os meus servos a ti. Estes esquadrinharão a tua casa e a casa dos teus servos. E há de ser que tudo o que de precioso tiveres, eles tomarão consigo e o levarão. Então o rei de Israel chamou a todos os anciãos da terra e disse: Notai agora e vede como este homem procura o mal, pois mandou pedir-me as mulheres, os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, e não lhes neguei. E todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: Não lhe deis ouvidos, nem consintas. Por isso disse aos mensageiros de Ben-Hadad: Dizei ao rei meu senhor: Tudo o que primeiro mandaste pedir a teu servo, farei. Porém, isto não posso fazer. E voltaram os mensageiros e lhe levaram a resposta. E Ben-Hadad enviou a ele mensageiros, dizendo: Assim me façam os deuses o que bem quiserem, que o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém o rei de Israel respondeu: Dizei-lhe, não se gabe quem se cinge das armas, como aquele que as descinge. E sucedeu que, ouvindo ele esta palavra, estando a beber com os reis nas tendas, disse aos seus servos: Ponde-vos em ordem contra a cidade. E eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Viste toda esta grande multidão? Eis que hoje entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E disse Acabe: Por quem? E ele disse: Assim diz o Senhor:
pelos moços dos príncipes das províncias, e disse: Quem começará a peleja? E disse: Tu. Então contou os moços dos príncipes das províncias, e foram 232. E depois deles contou a todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. E saíram ao meio-dia, e Ben-Hadad estava bebendo e embriagando-se nas tendas, ele e os reis, os 32 reis que o ajudavam. E os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro, e Ben-Hadad enviou espias que lhe deram avisos, dizendo: Saíram de Samaria uns homens. E ele disse: Ainda que para a paz saíssem, tomai-os vivos. Ainda que a peleja saíssem, tomai-os vivos. Saíram, pois, da cidade os moços dos príncipes das províncias e o exército que os seguia. E eles feriram cada um o seu homem, e os sírios fugiram. Então Israel os perseguiu. Porém, Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. E saiu o rei de Israel e feriu os cavalos e os carros, e feriu os sírios com grande estrago. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel. Ele disse: Vai, esforça-te, atenta e olha o que hás de fazer, porque no decurso de 1 ano o rei da Síria subirá contra ti. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram: Seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos com eles em campo aberto, e por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. Faze, pois, isto: tira os reis, cada um do seu lugar, e substitui-os por capitães. E forma outro exército, igual ao exército que perdeste, cavalo por cavalo, carro por carro. Então pelejemos com eles em campo aberto, e veremos se não somos mais fortes do que eles. E deu ouvidos à sua voz, e assim fez. E sucedeu que, passado 1 ano, Ben-Hadad passou revista dos sírios e subiu a Afeca para pelejar contra Israel. Também aos filhos de Israel se passou revista, e, providos de víveres, marcharam contra eles. E os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como 2 pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. E chegou o homem de Deus, falou ao rei de Israel e disse: Assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: O Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Então, nós vamos até somente aqui, o versículo 28 desse capítulo 20, que é bem extenso, ele tem 43 versículos. Então, para que não canse a vocês, o capítulo vai ser dividido em 2 partes. E até aqui nós vimos que Deus falou com Acabe, né, dizendo: você vai derrotar os inimigos, Ben-Hadad e o seu exército. Mas Deus avisou:
você vai ser vitorioso nessa batalha somente para que você saiba que eu sou o Senhor. Que é para Acabe não ficar pensando que ele seria vitorioso porque o seu exército era muito bom, tinha muitos homens, né? Até ao contrário, eram poucos homens. Mas nós tiramos uma lição desse capítulo lido até aqui, que nós precisamos estar com Deus nas nossas guerras, nas nossas batalhas, e precisamos dar a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque é de suas mãos que vêm as nossas vitórias. E é o Senhor quem peleja por nós. Amém? Deus abençoe você e toda a tua família.